Bom dia, como é que estão? Vamos começar com essa imagem reflexiva sobre a Páscoa e vamos falar então da PTG, tá? Eu fiz um documento de Word com sugestões, tá? Não precisa seguir exatamente como o meu. Aí, quem não quiser seguir exatamente, é só ir lá na biblioteca digital, da Unopar. Eu até coloquei aqui, olha, no final do trabalho. Deixa eu só colocar aqui. Lá nas referências, aqui, ó, aqui embaixo, eu coloquei o link da biblioteca digital, onde tá o modelo todo aquele, se alguém não quiser seguir esse passo a passo. Já mostrando aqui nas referências também os textos obrigatórios que tem que ser usados pelo trabalho que os professores pediram lá, ó, eu já coloquei na formatação certa, ó, que é o sobrenome na frente e o link no final. Então, se quiser entrar no texto por aqui também dá. Já puxando o gancho para os textos, ó. Que música escolher para um CD? São relatos de práticas, né? Aqui no caso é tipo uma matéria que foi tirada de uma revista, um artigo que ela fez. É bem lúdico, assim, fala de umas experiências, mas também dá um norte de teoria lá da BNCC, que fala como escolher essa questão da música dentro da sala de aula. Esse lúdico nas séries do ensino fundamental é um PDF, né? É um trabalho acadêmico que ela fez, né? De defesa. Duas pessoas fizeram, aliás. E fala sobre a ludicidade nos anos iniciais, que é aquela questão de não interromper, sabe? Sai da educação infantil não ser interrompida nos anos iniciais. A ideia do trabalho, inclusive, é essa, sabe? A gente pensar sobre essa arte, sobre essa ludicidade também com a alfabetização. Aqui tem bastante coisa para tirar para o texto. Também são relatos, mas também tem parte teórica. E aqui a contribuição da literatura infantil no desenvolvimento da criança também são relatos sobre essa questão aqui da biblioteca, mas também tem uma parte histórica sobre como a literatura ajuda na alfabetização e na ludicidade também, que ela começa lá na educação infantil e vem. Como eu comecei de trás para frente, só para a gente entrar no assunto, então eu peguei e peguei o modelinho. O que vocês teriam que fazer aqui na capa, né? O nome do grupo, a capa folha de rosto é o nome do grupo, o título. Sempre cuide da formatação, olha. O título, ele tá, olha ali, ó. Arial 16. Então, quando vocês forem digitar, digitem preservando a formatação padrão, que é Arial 16. Se não tiver subtítulo, apaga essa frase aqui, tá? Aqui embaixo também eu já coloquei ali, ó, os nomes das disciplinas, professores do semestre. Quarto e quinto semestre tem tutora à distância diferente, então vocês preenchem aqui o nome da tutora que tem lá dentro do semestre de vocês. Sumário, como eu já falei tantas vezes, nunca se mexe aqui no sumário. A gente mexe lá embaixo nos títulos do texto e depois atualiza aqui, ó. Ó, por exemplo, ó, eu mexi lá, eu troquei lá no desenvolvimento, lá no meu texto, eu botei um título, para não ficar essa palavra desenvolvimento, lá no meu texto. Então, eu preciso atualizar o sumário agora. Então, clica com o botão direito do mouse e vem ali, ó, atualizar campo. Aí vai aparecer duas opções, ó. Atualizar apenas o número de páginas, no caso, que é o que a gente sempre faz quando termina um trabalho, a gente vem nessa opção, porque aqui as páginas elas mudam, né? As páginas vão aumentar, provavelmente, depois que você escrever um monte, não vai ser uma página só de desenvolvimento, nem deve, vai mudar muito aqui. Então, a última coisa que vocês vão fazer é vir aqui atualizar páginas. Mas se alguém trocou o título aqui, vai atualizar o índice inteiro. Aí ele vai atualizar aqui também, tá? Mas essa é a última coisa que a gente faz, é mexer no sumário, porque tem que atualizar no final. Então, começando pela introdução. De modo geral, o trabalho é sobre cultura e sobre arte, né, no cotidiano da escola. A arte em todo o seu sentido da palavra. No caso aqui fala sobre a música, né, porque parte da situação geradora da professora Marília, que ela, no caso, eles chamam de sarau, a gente chama festas, né, festas, uma festinha. E aí ela ia fazer, né, como sempre faz, uma apresentação, e a coordenadora pedagógica pediu que ela organizasse dentro dos seus conteúdos também esse sarau, não só para apresentação. Aí o desafio dela era esse. Na situação geradora, pensa assim. Aí ela tem que pensar como é que ela faria usar essa música, usar essa parlenda, ou seja, o que ela usou para apresentar dentro da sua sala de aula.
Então, como eu procuro sempre sugerir, a introdução e a conclusão a gente sempre faz depois do desenvolvimento, porque agora, se eu for introduzir um assunto que eu ainda não domino, vou ter dificuldade de escrever, né? Então, vamos para o desenvolvimento. Então, duas situações que pede. Lê a situação geradora da professora Marília, que tem lá na ordem do trabalho, e lê os 3 textos, que é a contribuição da literatura infantil, né, no desenvolvimento da criança, que música escolher para um texto, e a questão do lúdico na série de iniciais. 3 textos lidos, situação geradora entendida, aí vem a questão do escrito, do texto. Aí, lendo tudo isso, se sentindo por dentro do assunto, vem as escritas, né, pessoal? Aí, primeiro, vocês têm que falar brevemente, né? Eu sempre penso, assim, que a gente tem que partir de uma introdução, o desenvolvimento tem que ter uma introdução. Pode falar da importância da arte dentro da alfabetização, da ludicidade dentro da alfabetização, esses textos falam muito sobre isso. E depois falar que o trabalho tem a situação geradora da professora Marília, que foi desafiada a incluir suas apresentações de sarau dentro da sua sala de aula também, não apenas na festa e coisa e tal. E aí relata um pouco a situação geradora dela. E os professores pedem para vocês organizarem o texto a partir dessas reflexões. Quais critérios devem ser considerados no momento da escolha de um texto literário e de uma música para trabalhar? Aí eu até botei entre parênteses. Vocês vão que levar em consideração do lúdico na sala de aula, dessa conexão da educação infantil com a sequência dos anos iniciais que tem nos textos ali. Então, não é pergunta e resposta, é em forma de texto, mas usando essas reflexões aqui. E outro questionamento: como realizar uma escolha adequada para o segundo ano do ensino fundamental? O que é preciso considerar? Também tem nos textos ali que fala sobre a BNCC, sobre a importância dessas conexões. Então, tirando dos textos, vocês vão fazer um baita texto falando sobre a ludicidade, sobre a alfabetização, sobre esses gêneros textuais da música, que além de lei, também ela é muito lúdica para trabalhar a alfabetização, porque a criança que conhece uma música, canta uma música, aprende a ler a letra da música também. E a arte em si não é só música, a arte também envolve desenvoltura corporal, desenvolve teatro, também pode ser um teatro, porque ali não diz que ela também dançaria essa música, pode ser uma música cantada, uma música recitada, um teatro, né? A arte em si. Eu coloquei em vermelho, mas tudo foi eu que escrevi aqui. Tirei também do PDF, tá? Tirei várias coisas do PDF, tá? Algumas coisas eu coloquei com as minhas palavras, mas tudo de lá. Aí eu ainda coloquei enfatizar a importância da arte e da literatura no ambiente da escola, os cuidados nas escolhas de música e texto que abranjam, né? Diferentes possibilidades de articular o processo de aprendizagem no modo interdisciplinar, então que não seja só para festinha, né? Então, daí depois do desenvolvimento dessa parte teórica, vem a questão da proposta pedagógica que os professores pediram para criar. Eu criei um título separado só para ter essa questão de divisão melhor, mas vocês que sabem. Aí eles pedem para fazer conforme o que a gente tá falando. Eu até botei em vermelho. Usar gêneros textuais, no caso que é a música ou histórias, fábulas, lendas, vídeos, porque tem que associar com o que a gente está falando, né? E para ser interdisciplinar tem que ter um pouco de matemática, tem que ter um pouco das outras áreas. A proposta pedagógica, ela não é um plano de aula diário. No caso aqui, eles pediram para 5 dias, pensando que seriam 1 hora por dia. Então, assim, tem que ter, eu botei no mínimo 5 atividades, pensando que cada atividade teria 1 hora. Mas se vocês colocarem, por exemplo, num dia ali, apreciar a história de Páscoa no vídeo do YouTube e tal. É uma atividade. E não dá 1 hora para apreciar um vídeo. Aí a próxima atividade, partindo do vídeo, descrever a letra da música. É uma outra atividade. Digamos que de meia hora essa e meia hora o vídeo. Então, daria 2 atividades na hora, tá? Então, é no mínimo 5 atividades se cada uma fosse 1 hora. Mas se as que forem menos tempo, aí dá mais atividades, entende? Então, pense assim. Atividades para 5 dias, pensando que cada dia é 1 hora de aula. Então, pode ser mais atividades também. Tem que encaixar no tempo total, que é 5 horas aula. Aí vem aqui. Nome fictício da escola, né? Segundo ano do ensino fundamental, então é o período de alfabetização. Aqui que eu já falei.
Aí o conteúdo. Nesse item devem ser apresentados os conteúdos. Eu coloquei o link, gurias, lá onde tá os RCGs, que é os referenciais curriculares gaúcho, que é partindo da BNCC, já para vocês irem, gurias e Gustavo, desculpa, para vocês irem já se familiarizando com aquela questão dos códigos, né? Dentro das habilidades são os conteúdos, então já vão se familiarizando e usando de lá. Principalmente o RCG de linguagens, porque até eu tenho o meu aqui, ó. Aqui, opa. Ó, o meu de linguagens, eles são 800 e poucas folhas. Mas ele tem artes, educação física, então é o que a gente mais vai usar de conteúdos, digamos assim. Mas lembre, se o professor quer interdisciplinar, não posso usar só uma música e botar um conteúdo de motricidade ali, de coordenação motora. Eu posso botar leitura e interpretação, daí eu tenho que ir lá em linguagens, ver qual é a habilidade, o código e toda a descrição que eu coloco aqui. Objetivos. Quem fez magistério sabe, e vocês também já fizeram um trabalho acadêmico que falava sobre isso. Que objetivo você usa sempre verbo no infinitivo, compreender, fazer, que é o ar, er, ir, or, ur, e é o que para quê. Então, o que que tu pretende com cada atividade? Aí, a proposta pedagógica, como são várias atividades, aqui vai dar bastante objetivo, então vai dar mais de uma folha, né? Ela vai aumentar a tabela ali, não tem problema. Eu coloquei lá no final, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que vocês apaguem tudo isso depois, tá? Esses aqui, ó. Porque eu coloquei uma tabela de objetivos e sugestão, porque o objetivo ele ajuda, verbos de sugestão. Eles ajudam a montar o objetivo e eles ajudam a descrever a atividade também, tá? Então eu deixei aqui, depois vocês apagam. Até já botei sugestões ali de link da atividade também, ó. O que são os gêneros que eu posso trabalhar dentro dos anos iniciais do segundo ano. Voltando lá só para não perder o norte. Ó, procedimentos metodológicos dentro de um plano de aula são as atividades em si. Geralmente a gente coloca momentos, né? Primeiro momento, segundo momento, primeiro passo, segundo passo. Mas aí, como vocês estão descrevendo atividades não de um plano só, mas uma proposta que pode ser desmembrada, pode colocar atividade 1, atividade 2, atividade 3. Lembre que eu falei lá em cima. Se a atividade dura menos que 1 hora, não é só 5 atividades, né? Porque eu tenho que contabilizar 5 horas aula. Pensando em 5 dias. Aí eu coloquei aqui os detalhes. E tem link lá embaixo sugerindo atividade. E, gente, assim, a internet é vasta. Se tu botar lá atividade lúdica segundo ano, atividade de letramento segundo ano, atividade de alfabetização segundo ano, atividade de gênero de textual segundo ano. Tudo que tu colocar de pedido lá vai vir horrores. E já vou aproveitar, vou dar uma dica aqui, ó. Como pede para fazer sobre o eixo cultura e arte no cotidiano, levando em consideração essa questão, façam sobre Páscoa, façam sobre festa junina, que dá para introduzir vídeo, dá para introduzir música, dá para introduzir letra, porque tem que trabalhar a letra da música que a gente vai, o sentido da música. Se é festa junina, dá para trabalhar a receita, dá para trabalhar o contexto da música, a origem das festas juninas, né? Ai, esses assuntos são maravilhosos para trabalhar arte. Dá para trabalhar a imagem, a criação artística das roupinhas, alguma coisa assim, criação de uma parlenda, as rimas das festas juninas. Até a festa junina teria mais campo do que a Páscoa, que já é agora, né? Pensem num assunto assim que tu pode envolver a música, pegar a letra da música, trabalhar a letra da música, criar, como é segundo ano, é a alfabetização, né? Pegar palavras, trabalhar sílabas, né? A palavra junino, trabalhar o J, ou trabalhar o encontro NH, palavras com NH. Então, assim, tem várias atividades que dá para partir de um assunto. E eles amam trabalhar a música. Então, dá para tirar de dentro da música palavras com... Tirar da letra musical palavras com P, palavras com M, palavras com Q, sílabas com DA, sabe? Aí vai indo. Contar o número de letras de uma palavra. E depois armar as continhas para pular fogueira. Assim, eu pensando num contexto, sabe? Mas é bem abrangente essa questão.
recursos metodológicos, didáticos, desculpa. É os materiais que tu usou, aí tu só escreve ali. Se tu quiser, tu pode botar recurso por atividade tal, usou tal material ou tudo. Porque é uma proposta que tu desmembra depois, né? O desenvolvimento, o desenvolvimento é o tempo que cada atividade durou, um roteiro do passo a passo. Lá aqui em cima, aqui você descreveu detalhadinho cada atividade. Aqui você só vai botar o título da atividade e do lado quanto tempo ela durou. Aí tu tem que lembrar daquele negócio que eu disse, se a atividade durou 30 minutos, 20 minutos, assim, uma suposição, 1 hora, né? Aí tu coloca o título da atividade e do lado quanto tempo. No final tu tem que prestar conta de 5 horas aula. Então pode ser que sejam mais atividades para fechar essas 5 horas aula. Aqui tu vai prestar conta disso. A avaliação é o que tu pretende atingir ao final das atividades, tipo envolvimento grupal, leitura e interpretação de palavras, porque é alfabetização, criação de frases, né, porque eles estão se alfabetizando. O que é mais que eu pretendo que eles atinjam? Se eu fiz uma atividade ali matemática de o segundo ano já é dezena em unidade, de dezenas, a manipulação do material dourado, ou manipulação de milhos, porque é festa junina, eu vou fazer uma atividade de contagem de grãos de milhos. Então, assim, é o que tu pretendeu lá, tu coloca aqui. Considerações finais, então. Aqui é igual a introdução. Fez todo o desenvolvimento, tá bem dentro do assunto, agora tu tá bem tranquilo para fazer. Tu só vai reforçar o que tu já foi dito sobre a importância da ludicidade, da arte dentro da alfabetização, da importância de não interromper a ludicidade da educação infantil para os anos iniciais, de trabalhar a arte não só para festas e apresentações, mas também dentro da sala de aula, aquele assunto. Olha só, em vez de eu ficar ensaiando uma semana inteira ou um mês inteiro uma apresentação junina, e só sai e vai para a sala aprender outra coisa, eu trabalho o mesmo assunto dentro da sala, nesse sentido. Aí vocês concluem, bota a opinião do grupo em relação a isso e o que ajudaria na sua carreira. Pode ser repetitivo aqui? Pode, porque é conclusão. Então eu posso usar o que eu já usei no texto também e pegar algum trechinho dos trabalhos, dos textos que eu li. As referências, como eu falei, eu já deixei organizadinha. Se tu usar mais alguma coisa, tu coloca aqui. Vídeo do YouTube, alguma coisa sempre partindo com o nome e o YouTube na frente, o título e depois o link. E qualquer outra coleção que vocês tenham usado, vocês colocam ali no final, tá bom? Eu acho que é isso. Aí eu vou mandar para vocês no grupo, porque o meu sistema de mensagem não estava atualizando o contato de vocês. E o que precisar de mim, eu tô aí. Eu acredito que agora a Norteu é bem gostoso de fazer, porque fala da sala de aula. Tá? O que precisar de mim, tô aí. Fiquem com Deus, feliz Páscoa, beijo.